sou a professora Welda, sou professora do componente de matemática. Meio assustador, não é? Mas a matemática é tão simples. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre ela? Hoje a gente vai ver o conteúdo, conteúdo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Números naturais e as operações. Vamos ver 4 operações hoje: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Olha aqui, como eu falei, a matemática está no nosso dia a dia. Olha aqui, ó, a gente necessita saber a nossa massa, saber se a gente está gordinha ou magrinha. Precisamos saber também a nossa altura e através dos números. Vamos ao supermercado, precisamos de dinheiro, né, para poder fazer as nossas compras. Então a matemática ela está sempre presente no nosso dia a dia. A gente precisa de ir ao supermercado. Em casa, onde é que em casa os números aparecem? No relógio, nos nossos alimentos. Quando a gente está ali, ó, cozinhando, porque a gente tem que saber a proporção da água, do nosso arroz, a quantidade de arroz que a gente deve colocar. Então, sempre a matemática vai estar ali coladinho na gente. E aí, quando a gente fala na matemática, a gente fala também em números. Por quê? Por causa justamente do princípio da contagem. Ora, por que eu preciso do princípio da contagem? Se eu sou um fazendeiro, eu preciso saber a quantidade do meu rebanho. Será quanto tenho hoje na minha conta, hein, bancária? Será se está com saldo ali positivo ou se não tem nada? Então, vou trazer aqui para vocês a demonstração dos números naturais. Ao longo do tempo, veio vários sistemas de numeração para a gente poder ver a evolução da escrita dos números e, a partir dos sistemas de numeração, foram surgindo os conjuntos numéricos. E hoje a gente vai ver o conjunto numérico, olha aqui, ó, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são os números positivos, incluindo o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, porque ele é um conjunto infinito. Quando a gente fala em números naturais, a gente também lembra lá da sequência numérica. O que é uma sequência numérica? A sequência numérica é a disposição seguindo uma ordem dos números. E essa ordem, ela obedece a um padrão, a uma regra. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Vamos ver aqui. Se eu digo, vamos fazer a sequência numérica dos números pares. Olha aqui como é interessante. Sequência numérica, eu tenho que obedecer a uma ordem. Qual foi o padrão que eu disse para vocês? Os números pares. Então eu vou começar, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Ah, eu não quero mais essa sequência numérica. Eu quero agora uma sequência numérica. Qual o padrão que eu quero? Dos números ímpares. 0. Opa! 0 ele não é ímpar. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, olha aí, eu segui uma ordem, uma sequência e obedeci a um padrão. Que padrão foi esse? Dos números ímpares. Agora observe uma coisa. Tanto os números pares, a sequência, como também dos números ímpares, eles estão obedecendo a um padrão de 2 unidades. Que interessante, então de 2 em 2 eu estou escrevendo essa sequência. Se eu quiser trocar esse padrão, eu também posso? Posso! Quero agora um padrão de 5 unidades, então vai ficar 0, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem uma sequência numérica
que são a disposição dos números, e eu tenho que obedecer um padrão, tá certo? Quando a gente fala em números naturais, lembramos de sequência numérica, aí vem outra coisa, a comparação de números naturais. A gente tem essa mania, né, de andar comparando por aí. Então, a gente pode fazer também com os números. Olhem aqui. Eu coloquei 3 números em uma reta numérica. Eu sempre falo a seguinte situação. Em uma reta numérica, quanto mais esse número se distanciar da origem, que é o 0, ele vai ficando maior. Quanto mais esse número vier para próximo do 0, ele vai ficando menor. E aí eu trouxe 3 números aqui para vocês. O número 200, o número 500 e o número 1100. E aí a gente vai aprender até um símbolo da matemática hoje, que desde lá do 3º ano você já viu sobre ele. Que é o símbolo que é, ó, maior e menor. Temos que colocar ele entre 2 números para a gente poder fazer essa comparação. Olhando para a nossa reta, que é mais fácil. Qual é o número menor? 200. Qual é o número maior? 1100. Agora vamos fazer ele aqui, usando o símbolo de maior e menor. Como é que eu utilizo? Olha aqui, ó. 200, ele é menor do que 500. Olha aí a posição do símbolo. Eu coloco a abertura do símbolo para o número que é maior e coloco a parte fechada para o número que é menor. Então, assim, eu posso estar fazendo a comparação entre os números, saber numa reta quando é que esse número é maior ou menor, e também usando o símbolo da matemática, maior e menor. Quando eu falo em comparação, eu posso também escrever essa sequência numérica, obedecendo uma ordem crescente ou então uma ordem decrescente. Quando é que eu tenho uma ordem crescente? Quando eu vou do menor para o maior número. Quando é que eu tenho uma ordem decrescente? Quando eu tenho do maior para o menor número, ok? E aí a gente vai agora praticar e saber um pouquinho só, porque a gente necessita de muita prática, sobre as 4 operações que eu trouxe hoje para vocês. Operações, quais são elas? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos aqui. Olha aqui, eu acho interessante sempre trazer uma ideia associada, porque é melhor, temos mais facilidade de compreender através da leitura quando é que a questão pede que a gente vai aplicar, por exemplo, a uma adição. Olha aqui, eu trouxe 2 ideias associadas à adição. Quais foram elas? A primeira, de juntar quantidades. Eu tenho uma quantidade e outra quantidade. Se eu quero saber o total, o que é que eu vou fazer? Ó, juntar. A outra ideia que eu trouxe é, eu tenho uma quantidade existente e eu quero adicionar outra em cima dela. Então, eu também vou estar aplicando a adição. Vamos ver aqui os exemplos? Joana estuda no 7º ano B. Em sua escola, há 358 meninos e 536 meninas. E aí, a pergunta é, o total de alunos dessa escola. Então, estou pegando 2 quantidades e adicionar, utilizando a adição. Sempre temos que armar a continha. Olha aqui como é que eu coloquei. Unidade, dezena e centena. Pego os 2 valores, coloco um abaixo do outro e aí eu vou poder fazer essa adição. 6 com 8 vai dar 14. Coloco 4 e elevo 1. 5 e 3 vai dar 8. Com 1 que eu levei,
9. 3 e 5, 8. Então, meu valor total é de 894 alunos. E a outra ideia, pegando já o gancho do mesmo exemplo, ele diz: se nessa escola de Joana tem 894 alunos e houve mais 87 matrículas, com quantos alunos agora a escola ficou? Então, eu tinha uma certa quantidade e adicionei outra. Vamos aqui para o cálculo. Também armo a minha conta, um número abaixo do outro e começo a adição sempre da esquerda para a direita. 7 com 4, 11. Vai 1. 9 com 8, 17. Com o que foi? Vai ficar 18. Vai 1. 8 com 1 vai dar 9. Algo muito interessante que eu quero que vocês também aprendam aqui na operação da adição são os termos da adição. Quais são os termos da adição? As duas quantidades que a gente está somando, a gente chama elas de parcelas. E o resultado final, a gente chama ela de soma ou total. Vimos a adição, agora a gente vai para a subtração. Também trouxe ideias associadas. Por que eu trouxe essas ideias? Para quando eu estiver lendo lá o meu probleminha, a minha questão que eu vou resolver, eu saber qual é a operação que eu vou estar utilizando. Olha aqui. As ideias que eu trouxe de subtração. Tirar uma quantidade de outra. Eu tenho uma certa quantidade e vou necessitar tirar outra quantidade dela. A outra ideia, completar quantidades. Como assim? Tô doida para comprar um telefone novo. Ele custa R$1.000, só que eu só tenho 300. Quanto é que falta para me poder comprar esse meu telefone? Vamos aqui para os exemplos. Tirar uma quantidade de outra. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça de 55. Com quanto ele ainda vai ficar? Então, ele tem uma certa quantidade e vai querer comprar uma calça. Então, vai diminuir, né, esse dinheiro que ele tem lá no bolso dele. Vamos aqui. Vamos armar a nossa continha. Um abaixo do outro. Principalmente na subtração, a gente tem que prestar muita atenção em relação da esquerda para a direita, porque a gente pode necessitar de tomar emprestado para poder realizar essa continha. Olha aqui, 7 menos 5, 2, beleza, não precisei tomar emprestado. Agora olha essa situação, 2 menos 5, eu posso? Estou estudando os números naturais, eu só tenho 2, então não posso dar 5, mas eu posso tomar emprestado. E eu vou tomar emprestado da casa vizinha, só um instante. Olha aqui. Tomei emprestado da casa vizinha, que é o 2, cortei, ele agora deixou de ser 2 porque eu emprestei 1 e eu vou ficar com uma unidade. Agora eu vou ter o número 12. Agora eu posso retirar 5? Posso. 12 menos 5 vai dar 7. Já aqui eu não tenho que subtrair, então vou só baixar o número 1. Então, de R$227 que o Norberto tem, ele vai tirar 55, que é o valor da calça. Com quanto ele vai ficar? Vai ficar com R$172. E uma coisa também muito importante, assim como a operação da adição, são os termos da subtração. Olhem aqui. O número maior a gente chama de minuendo. O número, que é essa quantidade que eu vou retirar do número maior, eu chamo de subtraindo. E o valor final a gente chama de diferença ou resto. Então, a gente já viu a adição, vimos também agora a subtração. Vamos ver outra operação? Ideias associadas à multiplicação. Olha aqui, eu trouxe duas. Adicionar parcelas iguais.
Olha aí, ele tem a junção de parcelas iguais. Se eu tenho junção de parcelas iguais, eu posso aplicar a multiplicação. Olha o exemplo. Qual o valor do telefone ao lado que está vendido na loja Barateria? O valor da prestação é 26. A quantidade de vezes para poder comprar esse telefone é 3. Então, eu vou ter 26 mais 26 mais 26. Esse 26 repetiu quantas vezes? 3. Então, quando eu tenho repetição de números iguais, eu posso fazer a multiplicação. Mas aí, professora, eu só posso aplicar a multiplicação? Não, você pode adicionar 26 mais 26 mais 26, mas é muito mais prático, já que a gente está aprendendo sobre a multiplicação hoje, a gente fazer a seguinte continha. 26 vezes 3. A gente está fazendo a multiplicação aqui por um termo. 3 vezes 6 vai dar 18. Coloco 8 e elevo 1. 3 vezes 2 vai dar 6. Com 1 que foi, eu vou encontrar o número 7. Então, 3 vezes 26, eu vou encontrar o quê? 78. Quanto é que vai custar esse telefone para mim? R$ 78. Aqui eu apliquei a multiplicação, mas se você somar 26 mais 26, 52. 52 mais 26, você vai encontrar também o 78, ok? Outra ideia que eu trouxe da multiplicação foi a seguinte. A gente tem um formato aqui de uma sala de aula em formato de retângulo. Dependendo, pode ser um quadrado também, você também pode fazer a aplicação da operação da multiplicação da seguinte forma. Eu quero saber quantas carteiras de aluno tem nessa sala. Ah, professora, isso é muito fácil, eu vou vir e vou somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... eu vou levar muito tempo para mim fazer isso, mas vou chegar no resultado sim. Mas eu sei que a multiplicação eu posso saber quantas carteiras eu tenho de um lado, quantas carteiras eu tenho de um outro e multiplicar os dois números. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carteiras desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carteiras desse lado. Muito fácil. 8 vezes 5, eu vou encontrar 40. Será, professora, se eu contar, eu também vou encontrar? Vai sim. Só que com a multiplicação, a gente vai chegar bem mais rápido a esse resultado. Assim como a adição, a subtração, a multiplicação também tem os seus termos. Vamos olhar aqui quais são os termos da multiplicação. Olha aqui, os termos da multiplicação, aquelas duas quantidades que eu estou multiplicando, eles são chamados de fatores. E o resultado final a gente chama de produto. Olha aqui, eu trouxe outro exemplo da multiplicação porque a gente tinha visto o exemplo com a multiplicação com um termo. Agora a gente vai ver a multiplicação com dois termos. Olha aqui. Armo a minha continha, pego aqui 12 vezes 14, um abaixo do outro, e aí eu vou pegar o termo, que é o número 4, e fazer a multiplicação com os dois termos. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Só que eu ainda tenho um outro número, que é o número 1. Como é que eu faço essa multiplicação agora? Eu pulo uma casa e aí eu faço a minha multiplicação. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Essas duas multiplicações, para me poder encontrar o produto dessa multiplicação, eu vou ter que fazer a adição. Olha aqui, 48 e 12. 12, porque esse espaço aqui ele fica vazio. A gente coloca um zero somente para ficar melhor para a gente visualizar. E na hora da nossa soma. 8 com 0, 8. 4 com 2,
6 e 1 não está adicionando com nada, então a gente só repete. Qual é o produto dessa multiplicação? 168. Agora a gente vai ver a divisão. Assim como a adição, a subtração e a multiplicação, eu trouxe aqui as ideias que a gente associa também à operação da divisão. Olha aqui as duas ideias que eu trouxe. Repartir igualmente. Eu tenho certa quantidade ali de cadernos e dessa certa quantidade eu quero repartir em quantidades iguais para determinadas pessoas. Então, essa é uma ideia da divisão. A outra ideia que eu trouxe é a ideia de medida. Quantas vezes uma certa quantidade cabe dentro de outra? Vamos olhar aqui nos exemplos. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas com 6 crianças. Ele quer repartir igualmente. Com quantas balas cada criança vai ficar? A gente arma a continha e aí a gente vai fazer essa divisão. 8 dividido por 6, a gente tem que encontrar agora uma multiplicação que seja mais próximo desse número ou exata, porque o inverso da divisão é a multiplicação. 1 vezes 6 vai dar 6. Menos 8, eu vou encontrar o número 2. O 2 dá para mim fazer essa divisão? Não dá. Então, eu vou pegar um número vizinho, que é o número 4. 24 dividido por 6. Qual é o número que multiplicado eu vou encontrar um valor próximo ou exato? 4 vezes 6, 24. Menos o 24, eu vou encontrar o 0. Quando eu encontro 0 em uma operação da divisão, é porque eu digo que essa divisão é uma conta exata. Agora vamos olhar o outro exemplo. Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Cada caixa dessa tem 6 unidades. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 refrigerantes? Vamos mais uma vez armar a nossa continha. 195 dividido por 6. 1, dá para fazer essa divisão por 6? Não, então pega o número vizinho. 19 por 6. Qual é o número que multiplicado por 6 eu vou encontrar um número próximo do 19? 3 vezes 6, 18. Menos 19 vai sobrar 1. 1, não consigo fazer a divisão, então pego o número vizinho. 15 por 6, vou encontrar outra multiplicação próxima. 2 vezes 6, 12. 12 menos 15, eu vou encontrar o número 3. Olha aqui que coisa diferente. Na nossa primeira conta, eu encontrei o 0, porque eu tinha uma divisão exata. Agora aqui, ó, eu tenho 3 unidades. Então, eu digo que essa divisão, ela não é exata, porque ela me sobrou um resto. E como é que eu vou responder essa questão? Eu vou dizer a seguinte informação para essa questão. Eu vou poder ter 32 caixas embaladas com 6 unidades, só que eu vou deixar 3 garrafas sem estar embaladas, ok? Assim como as outras operações, a divisão também tem seus termos. Olhem aqui. O número maior é o dividendo. O número o qual eu vou dividir, eu chamo de divisor. O meu resultado final, eu chamo de quociente. E quando sobra 0 ou qualquer outro número, eu chamo de resto. Lembrando que se for 0, eu tenho uma divisão exata. Se sobrar 1, 2 ou 3 e assim sucessivamente, é porque minha continha ela não foi exata, ok? Então, aprendemos sobre os números naturais, aprendemos sobre sequência numérica, aprendemos sobre comparação desses números, se ele é maior,
se ele é menor, vimos 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E agora o que é que será que vem por aí? Chegou o nosso momento de exercitar. Aí você diz assim, essa professora é meia louca. Vamos olhar aqui o que foi que eu trouxe para vocês. Código de barras. Onde é que a gente encontra o código de barras? A gente encontra o código de barras nos itens, por exemplo, que a gente compra lá no supermercado. No arroz, no açúcar, no café, em qualquer item que a gente faz compras lá no supermercado. Então lá na nossa casa, se a gente vai ali abrir onde a gente coloca a nossa feira, está repleto de código de barras. E assim sendo, se tem código de barras, o que é que a gente vai ter? Números. Precisamente a gente vai ter 13 números. Então, eu desafio vocês ir lá onde a mamãe guarda a feira e ter a curiosidade de pegar lá o nosso açúcar, o nosso arroz e ver sobre esses números. Olha aqui, lá na fábrica, eles utilizam um aplicativozinho e eles conseguem chegar nesse número, ó, muito rápido. Só que hoje a gente vai fazer manualmente. E para a gente fazer, a gente vai utilizar 3 operações. A gente vai precisar multiplicar, a gente vai precisar somar essas multiplicações e por último a gente vai utilizar a subtração. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, o código de barra, ele segue algumas regras, como eu trouxe aqui rapidamente para vocês verem. E para descobrir o código verificador, que é o que a gente vai fazer já já, ele necessita que a gente coloque em uso o código EAN, que é o código 13. O que é isso? Eu vou pegar o número 13 e, respectivamente, distribuir ele nos 12 primeiros números. Vamos ver como é que a gente vai encontrar esse código verificador? Primeiro, vamos ver a regra do código de barra. Os 3 primeiros números é o código que foi gerado. Por exemplo, se o produto foi gerado no Brasil, ele vai começar com 789. É o código do Brasil. Cada país vai ter o seu código específico. Os próximos 5 números é o RG do fabricante. Os próximos 4 é o RG do produto. E o que a gente vai fazer é procurar o código verificador que vai dizer que aquele produto, ele é único. Rapidamente, toda essa explicação que eu fiz para vocês, ela está aqui. Peguei o código EAN e fiz a distribuição respectivamente. 1, 3, 1, 3, 1, 3, até chegar no 12º dígito. Porque o 13 eu vou descobrir através dos meus cálculos. Logo depois, eu vou precisar multiplicar o número de cima com o número de baixo. Depois, vou somar essas multiplicações e, por último, eu vou fazer a subtração, tá certo? Vamos fazer essa prática agora. Olha aqui. Qual é o número que eu tenho ali, ó? Vamos fazer todos aqui. 9, 7, 8, 9, 5, 6, 3, 5, 3, 0, 7, 6. Vamos ver se tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu vou precisar saber quem é o código verificador desse produto específico. Já sabemos aqui que ele não foi gerado no Brasil, porque ele tem que começar com 789 e ele não começa ali com 789. Vou pegar aqui uma cor diferente para ficar melhor. O próximo passo é colocar o código EAN 13, respectivamente distribuindo até o 12º número. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vocês veem que dá bem certinho. O próximo passo
é multiplicar. Então, a gente vai fazer essa multiplicação agora. 9 vezes 1, 9. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 3, nada. 7 vezes 1, 7. E 6 vezes 3, 18. Fiz a distribuição do código EAN, que é o número 13, 1313. Depois, fiz a multiplicação do número de cima com o número de baixo. E agora o próximo passo é fazer a soma dessas multiplicações, que eu já fiz ali no meu caderninho e dá, sabe quanto? 134. Então, a gente utilizou a multiplicação, a gente utilizou a adição e agora para me encontrar esse código verificador, o que é que eu vou fazer? Uma subtração. E como é a regrinha? Lá no código EAN diz a seguinte informação para a gente. Depois que você encontrar a soma, o código verificador, ele vai sair do múltiplo mais próximo de 10. Olha aí que informação interessante. Se é múltiplo de 10, esse número tem que ser terminado em 0. 0, 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Só que esse número ele não pode ser menor dessa continha que a gente encontrou. Ele tem que ser um número igual ou maior. Ele pode ser igual? Não, porque 134 não é múltiplo de 10. Então, qual é o número próximo múltiplo de 10? Alguém sabe? É o número 140. Então, o número 140, eu vou usar a continha agora de subtração. Vou pegar o resultado das minhas somas e aplicar a subtração. Quanto é 140 menos 134? Eu vou encontrar o número 6. Então, o código verificador desse código de barras, quem é? É o número 6. Então, agora meu código de barras ele está completo. Eu encontrei aqui o número que estava faltando, que é o código verificador. E o nosso desafio de hoje é, você aí de casa vai procurar algum item em casa, lá na feira da mamãe, e procurar lá o código verificador. Aí você me pergunta, professora, vai estar faltando lá o código? Não, ele vai estar lá completinho. O que é que você vai fazer? Você esconde o númerozinho lá, o último número, o 13º dígito, e aí você vai fazer esses cálculos. Você vai fazer essa distribuição do código, vai multiplicar, vai somar, vai encontrar o número múltiplo de 10 mais próximo e aplicar a subtração. Aí você vai poder ver se o número que você encontrou é igual ao número que tem lá. Faça isso e tenham bons cálculos aí no seu caderninho, tá certo? Olha aqui, segue o nosso canal, Programa Municipal de Educação Conectada, lá no YouTube, e também a professora Welda. Se vocês precisarem fazer contato, você pode chamar a qualquer hora, em qualquer lugar, que a tia te ajuda na resolução dos seus cálculos. Boa sorte nos cálculos e até a próxima aula!